Queridos, estou feliz em ver vocês mais uma vez. É um bom sinal, vocês não estão pulando carnaval, vocês estão aqui. Hã? Alguns? Louvado seja o nome do Senhor. Estão aqui, não tem ovelha nenhuma pulando carnaval. Nem o Ananias que está no Rio, eu sei que ele não está pulando carnaval. Ele com certeza está ouvindo a gente aqui, está ligado no culto. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 7, de 24 a 27. Mateus, capítulo 7, de 24 a 27. Um texto muito conhecido. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Tinha uma água aqui. Estava projetado na NVI, desculpa, filho. Acho que eu falei, a culpa não foi dele, a culpa foi minha. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido, onde Jesus fala de uma forma, de duas formas de edificar o nosso lar, de edificar a nossa casa. E o evangelho de Jesus sempre foi um evangelho muito simples. Eu ouvindo, já ouvi muitas mensagens sobre esse texto e confesso aos irmãos que algumas muito estranhas. Já vi muita alegoria alguns pregadores falando alegoricamente dessas duas casas, duas opções de casas construídas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia. Eu vi gente falando do telhado da casa, da janela da casa, da porta da casa. Mas a verdade é que a mensagem do Senhor, ela é muito simples. A mensagem do Senhor, ela diz que só existe duas formas. Ou você ouve a palavra de Deus, ou você pratica a palavra de Deus. E aí você é comparado àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Ou você finge que ouve a palavra de Deus, e você está edificando a sua casa sobre a areia. A mensagem é muito clara. Ou você pratica os ensinos de Jesus, ou você vive os ensinos de Jesus, e aí você está edificando a sua casa sobre a rocha, e aí vai vir bater o vento, vai vir bater a tempestade, vai vir o tornado, vai vir o terremoto, e a sua casa vai ficar firme. Ou você vive sem praticar os ensinos de Jesus. Às vezes até amigo do evangelho, aquele que gosta de ouvir a palavra, mas não as pratica. Nessa noite, queridos, eu gostaria de meditar com vocês alguns ensinos bíblicos para construirmos o nosso lar, a nossa família sobre a rocha. Jesus está falando sobre
casa, e casa é símbolo de família. Quando ele fala do nosso lar, da nossa casa, ele está dizendo aonde você está edificando a sua família, a sua vida, a vida dos seus filhos. Se você pratica o evangelho, os seus filhos vão ver em você um homem de Deus, um homem diferente, uma mulher de Deus, uma mulher diferente. Mas se você apenas ouve e não pratica, toda a sua casa estará sujeito à ruína. Queridos, nessa noite eu gostaria de pensar sobre a família. Como nós estamos edificando o nosso lar? A família é uma instituição de Deus e Deus constituiu sobre alguns pilares básicos, essenciais. E esses pilares são os ensinos da palavra de Deus, que você as pratica ou não as pratica. E um dos primeiros pilares de construir a sua família, o seu lar, a sua casa, é o casamento. O casamento é uma instituição divina. E casamento, diz a palavra de Deus, é uma união entre um homem e uma mulher. Hoje em dia, existem alguns tipos de casamento meio estranho. No meu tempo dizia estilo meio bicho grilo, né? Eu falava essa expressão, bicho grilo. Umas coisas meio estranhas. Queridos, eu não estou aqui para falar de opção sexual. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que casamento é a união entre homem e mulher. Se você quer não ouvir, se você ouve, mas não quer praticar, cada um vai dar conta da sua vida. E eu não tenho nada a ver. Se você não quer praticar, eu não tenho nada a ver com a sua vida. É entre você e Deus. Você vai estar diante do tribunal de Deus. A minha obrigação é falar, é pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que um dos pilares da família é a união entre homem e mulher. Não sou eu que estou falando, gente. Não é o pastor é preconceituoso, o pastor é homofóbico. Não, é o que a Bíblia diz. E muita gente constrói a sua vida longe do casamento, sua família longe do casamento. O casamento é uma instituição divina. Tem gente que se ajunta diante dos homens, mas não se casa diante de Deus. E aí eu estou falando de homem e mulher, que também ouve a palavra de Deus, mas não vive a palavra de Deus. Gente, não sou eu, é a Bíblia. Eu, como pastor, eu tenho que falar, eu não posso me omitir. Quantos cristãos estão juntos, mas não estão casados? Vivem em união marital, mas não são casados diante de Deus. Estão construindo a sua casa sobre areia. O casamento, diz a palavra de Deus, é monogâmico. Em Gênesis 2:24 diz: o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher. Ele é monogâmico. E o mundo prega a liberdade. Hoje em dia, tem pessoas abertamente dizendo: o meu relacionamento é livre, é aberto. A expressão é aberto, né? Usam essa como se fosse algo normal, como se fosse algo comum. Mas a palavra diz que essas pessoas estão construindo a sua casa sobre a areia. A palavra de Deus, inclusive, fala para o homem não cobiçar a mulher do seu próximo. Você reparou que ele não fala para a mulher? Ele fala só para o homem. Porque o homem não era monogâmico.
O homem queria ter mais de uma mulher. E tem muito homem assim hoje ainda. Como tem? Casados, unidos, às vezes até casados diante de Deus, mas escondem muitas amantes, muitas mulheres. Estão construindo a sua vida, a sua casa, sobre areia. E a ruína vai vir. Me desculpa, mas vai cair a tua casa. A casa cai. Outro pilar que a palavra de Deus fala e nos ensina é que o casamento é monossomático. Monossomático. Você sabe o que é isso? Mono. Mono não é estéreo. O músico entende disso. Tudo que é monossomático não é estéreo. E mono significa o quê? Uma via só. Uma saída só, uma entrada só. O Jorginho aqui saberia dar uma aula sobre isso. Monossomático significa o casamento é uma via só. Uma via só, irmãos, não é um indo para uma direção e o outro puxando para outra direção. E o texto diz, né, que nós somos um só corpo, uma só carne. E quando somos uma só carne, somos mono. Somos um só. E tem casal que forma, casam-se diante de Deus, casam-se diante dos homens, mas vivem não sendo uma só carne, uma só via, um só canal. Na quarta-feira estávamos estudando a palavra de Deus e nós falamos sobre que nada ficará, o quê? Encoberto. Quem estava aqui? Levanta a mão. Tem gente que tem poucos aqui, mas tinha mais gente, né? O Nelson também estava, a Dani lá atrás. E estávamos falando na palavra de Deus em Lucas 12, versículo 3, onde a palavra de Deus diz que nada ficará encoberto diante de Deus e diante dos homens. Tudo Deus trará à luz. E tem gente que vive achando que pode esconder a vida toda. Queridos, tem famílias que o homem esconde o celular da mulher. A mulher esconde o celular do homem. E dizem que a desculpa é: eu tenho a minha vida, ela respeita a minha vida privada. Eu respeito a vida privada dela. Vem com essa desculpa, a Bíblia fala, é uma só carne. Uma só carne significa é uma só vida. Quando você se une à sua mulher, você é uma só com ela. E você não deve ter nada a esconder da sua esposa e ela não deve ter nada a esconder do seu marido. Porque vocês são um só. E aí não, é respeitar a liberdade dele. É respeitar a liberdade dela. Quando você age assim, é que provavelmente, desculpa, hoje o pastor está pegando pesado. Mas é o Espírito Santo que mandou pegar. Hoje, quando você age assim, você está construindo a sua casa sobre areia e você vai cair. E a base da igreja de Cristo é a família. Quem não deve, não teme. Você já ouviu essa frase? Então, por que não? Por que ter algo a esconder? Se você não tem nada a esconder? Por que você não permite que a sua esposa pegue o celular? Por que você não permite que o seu marido pegue no celular dela? Lá em casa eu falei com a minha esposa, é uma senha para todos os celulares. Tem marido que esconde o que ganha da esposa. A esposa não tem acesso ao que ele ganha.
E vice-versa, cada um paga as suas contas e um não sabe o que o outro gasta, o que ganha. A Bíblia fala, é uma só carne, uma só via. Por que que ela não pode ter acesso? Você está gastando em coisa que não deve? Aí a casa vai cair, a casa é construída na areia, uma hora vai vir à tona, e nada do que está escondido vai permanecer escondido. É a palavra de Deus. Queridos, eu estou falando isso porque eu posso falar, porque eu não sei de particularidade de nenhum membro da igreja aqui, se você, como você acha. E eu falei, é a hora de pregar. Porque até hoje eu não sei como você se relaciona nesse aspecto com a sua esposa. Então eu não estou pregando nem para um nem para outro, não é direta. Eu não sei. Mas uma hora eu poderia ficar sabendo, então vamos pregar agora. Foi isso que o Espírito Santo falou para mim. Porque Deus quer que você construa a sua casa sobre a rocha. Não é o pastor, é Deus que quer que você construa a sua casa capaz de suportar as tempestades da vida. Você quer ter uma velhice saudável, com um lar forte construído, uma esposa do lado, um marido do lado? Construa a sua casa sobre a rocha. Você quer que seus filhos cresçam tementes a Deus, num lar cristão? Construa a sua casa sobre a rocha. Mostre, seja um exemplo de transparência, de vida. E aí você vai ver os frutos da vida dos seus filhos, na vida da sua esposa. Você vai chegar na velhice e você estará firme como a rocha em Cristo. Construir a casa ou a família sobre a rocha é construir uma família como Cristo edificou a sua igreja, com uma só fé, um só amor, ou seja, uma só direção. Por isso, Paulo nos recomenda e nos ensina a não se unirmos com pessoas de julgo desigual. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 6, 14, 15, projeta aí, meu filho. 2 Coríntios capítulo 6, 14, 15. Não vos ponhais em julgo desigual como os incrédulos. Porquanto a sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Queridos, Paulo está falando que quando nós formamos o nosso lar, somos uma só carne, não pode haver julgo desigual. Essa semana encontrei com uma irmã em Cristo e ela falou comigo, conversando, ela foi lá na livraria, compraram um livro e a gente começou a conversar. E ela falou, eu perguntei como é que está o seu namorado? Ah, pastor, você não sabia, eu terminei. Eu falei, sério? Vocês já estavam há algum tempo? Ela falou, pois é. O Senhor estava falando no meu coração porque ele não segue os caminhos do Senhor. Mas eu estava tentando levar ele para a igreja, eu estava tentando levar ele para Cristo, viver uma vida com Cristo, mas eu não tinha coragem, porque o Espírito Santo já estava falando para mim que era julgo desigual, que eu precisava romper, mas o meu coração não deixava. Mas eu ouvi tantas palavras de Deus direto para mim. E aí ela começou a contar algumas palavras que Deus deu direto para ela. Até a hora que eu tive coragem de obedecer e terminar. Porque eu não ia ser feliz. A palavra de Deus nos orienta, não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Como um pode ser cristão e o outro ser da Umbanda?
Não estou discriminando o bandista, mas é que é diferente. Ou ele vai puxar você para a Umbanda, ou você vai tentar puxar ele para Cristo, ou não vão a lugar nenhum. E não vai dar certo. Não tem como dar certo. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. É uma só carne. É uma só via. É mono. Lembra disso? Não é estéril, é mono. Tem casos, sim, que um leva o outro a Cristo. Muitos casos eu conheci de pessoas que não é, uma era cristã e a outra não, e depois a outra se converteu. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso, mas essa não deve ser a regra, porque a chance da tua casa ruir é enorme quando a gente não ouve a palavra de Deus. Por isso, queridos, quando a Bíblia fala que devemos construir a casa sobre a rocha, e a palavra é clara, não tem alegoria, não tem telhado que significa isso, ou porta que significa aquilo. A palavra diz: ou você ouve e pratica o que eu estou ensinando, ou a sua casa vai cair. A palavra de Deus diz que Jesus, esse mesmo, que disse que você deve cumprir, obedecer, praticar a palavra de Deus, foi aquele que entregou a sua vida por você. Foi aquele que entregou a sua própria vida por você. Então, foi uma palavra não de alguém que luta contra você, mas alguém que te ama, alguém que te quer feliz. Você que é pai, você que é mãe, talvez você tenha mais facilidade de entender. Porque quantas vezes falamos dos nossos filhos, filhos não faz isso, filho não faz aquilo. A gente sabe que a casa dele vai cair. Porque nós amamos eles. Nós amamos, nós somos capazes de entregar a nossa vida por eles. E foi assim que Jesus escreveu esse texto. Queridos, um ensino bíblico e verdadeiro também nos ensina que nós, maridos, devemos amar o quê? As nossas esposas. E amar como Cristo amou a sua igreja. Cristo se entregou por ela. Cristo deu a sua vida por ela. Então, como é que você pode casar e não viver como se fosse a minha vida separada da dela? Ela tem as coisas dela e eu tenho as minhas coisas. Cristo amou a sua esposa, a igreja, e se entregou por ela. E o nosso amor tem que ser assim. Isso também é construir a casa sobre a rocha. Assim como diz que as esposas devem ser submissas a seus maridos, e submissão não é escravidão. Submissão é entender que quando não há consenso, quando os dois não chegam numa única direção, então ela deve dar a honra ao marido porque ele a ama e ele é capaz de entregar a sua vida por ela. Porque vocês são uma só carne. Quando temos esse entendimento profundo do que é ser uma só carne, as coisas ficam mais fáceis. Cada um deve cumprir o seu papel. Filhos, a palavra de Deus, obedecei aos seus pais. E obedecer aos pais significa construir também o seu lar sobre
a rocha, porque um filho rebelde, pode destruir toda uma família. Ele cria uma quizumba, ele cria briga. E aí, muitas vezes, ele divide a família, porque um protege mais ele e o outro fala, não, quer corrigir, quer disciplinar. Então, filhos têm um papel muito importante, saber obedecer aos vossos pais. Irmãos, é uma palavra dura, mas é Deus que está nos falando. Porque essa igreja, a base dessa igreja, são as famílias de vocês. E uma igreja onde as famílias são desestruturadas, onde as famílias estão construindo os seus lares sobre areia, vão levar essa igreja a ruir com elas. Quando as famílias caem e elas fazem parte de uma igreja, elas também derrubam a igreja de Cristo. Nós aprendemos, né? Sempre ouvimos falar na escola que a célula máter da sociedade é a família. Por isso, a célula também da igreja, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. A cabeça não vive sem o corpo. E o corpo não vive sem a cabeça. Se o corpo ruir, a igreja deixa de existir. Por isso, o Senhor Deus está chamando a atenção de vocês. E também a mim. Tenham uma vida de transparência. Vivam como sendo uma só carne. Não importa quanto tempo de casado você tem, mas se você viveu de forma errada e hoje a palavra de Deus está dizendo para você que você viveu esses anos todos de forma errada, é hora de corrigir. É hora de se arrepender. É hora de mudar. Porque talvez seja a última oportunidade de você segurar a sua casa em pé. Se você é novo casado, está casado há pouco tempo, ou se você ainda vai casar, você tem a oportunidade de construir o seu lar de forma que ele jamais caia quando as tempestades da vida baterem nela. Queridos, é uma palavra curta, simples, mas é uma palavra dura. É uma palavra de Deus que nos ama tanto, que está preocupado com as famílias da nossa igreja. Uma coisa que eu aprendi sempre na minha família, no meu lar. A minha mãe sempre soube tudo do meu pai e meu pai tudo da minha mãe. E isso trouxe uma segurança para nós, 4 filhos. Isso trazia uma segurança tão grande no nosso lar. Porque a gente sabia da vida de transparência que os dois realmente viviam como uma só carne. Nunca pela minha cabeça, quando criança, ou quando adolescente, ou quando jovem, eu vi meu pai esconder algo da minha mãe, ou minha mãe esconder algo do meu pai. A minha mãe teve uma vez, foi a novela, né, mãe? Uma vez ela assistiu novela escondido do meu pai. Coisinha de nada, mas foi a única coisa também. E depois já se acertaram. Mas eles viveram uma vida de transparência. E quando eu li esse texto da palavra de Deus, Deus mostrou que assim deve ser a nossa vida. Amém? Que Deus
possa ter trazido a palavra ao seu coração. E se você já vive assim, louve a Deus, porque essa palavra fez com que você começasse da maneira certa. Amém? Mas sempre há hora de recomeçar. Sempre há a oportunidade de viver uma vida que agrada a Deus. Que Deus nos abençoe, queridos.